Bom dia. Bom dia. Muito bom estarmos aqui. Deus, sua oração me fez chegar aqui mais abastecido, viu? Deus te abençoe. A oração me deixou mais calmo, me acalmou. Trouxe paz ao meu coração. Glória a Deus pela sua vida. Meus irmãos, muito bom estarmos aqui nesse friozinho, né? E Deus, eu tenho lido durante essa semana, há uns dias atrás, o livro de Romanos, e é um livro maravilhoso, na verdade. É um livro completo. É um livro que nos abastece do início ao fim, sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, muito sobre a vida de Paulo. E eu queria trazer para os irmãos o que Deus tem ministrado ao meu coração nos últimos dias acerca desse texto, né? E aí eu queria que você já deixe sua Bíblia aberta, lá em Romanos, capítulo 1 mesmo. Vamos ler juntos até o versículo 7. E depois a gente vai ler rapidamente o 16. Mas na hora eu sinalizo para os irmãos. Tá? Romanos, capítulo 1. Vamos ler? Romanos 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá comigo no 16 agora. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Pode fechar seus olhos rapidamente? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Que a sua palavra fale aos nossos corações e reforce a nossa fé no seu amor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por essa palavra que já recebemos em nossas vidas. E eu quero falar hoje um pouco sobre autoridade. O que é autoridade no nosso tempo e o que era autoridade nos tempos desse texto, nos tempos em que Jesus caminhou aqui, na terra. E aí, vamos fazer o seguinte, a autoridade, ela sempre está presente quando você se relaciona com alguém. Ela sempre está. Tem várias camadas, tem a autoridade um pouco menor ou maior, mas quando você conversa com alguém, sempre uma pessoa vai influenciar a outra, seja em qualquer motivo. Exemplo bobo, acabou o culto, aí reúne uma galera ali e vamos lanchar onde? Aí vem alguém e indica, tem um lugar que é muito bom, já fui lá, vamos embora? Vamos então. Aquela pessoa indicou, influenciou a escolher o lugar do lanche. Então, em todas as conversas, em toda a relação com alguém sempre vai estar influenciando a outra pessoa. Seja em assuntos simples, seja em assuntos mais complexos, mais complicados. E alguém sempre está influenciando você. E você, de vez em quando, vai estar influenciando alguém também. Pode ter certeza disso. E aí, formas de legitimar essa influência, por exemplo. Quando uma pessoa aceita ser influenciada por outra, isso se chama autoridade.
né? Então, quando a gente escuta isso, só porque eu aceito a pessoa vai ser autoridade na minha vida, nem sempre é assim, mas quando você aceita com vários motivos que a gente vai falar aqui, essa pessoa passa a ser autoridade na sua vida. Um pai sobre um filho é autoridade, né? Um filho, quando vai... uma das coisas que a gente tem mais medo dos filhos fazerem quando são bebês é botar o dedo na tomada, não é verdade? Né? Mas hoje as tomadas no padrão dos últimos anos já está menos perigoso do que antigamente. Então, ela fica um pouquinho para dentro assim, né? Mas é uma preocupação. Meu filho, bota o dedo aí, por quê? Vai tomar choque, está influenciando no filho. E várias outras coisas, né? A mãe, um chefe, seu patrão no seu trabalho, professor, nossos pastores, são autoridades nas nossas vidas. Mas nós também podemos ser autoridade na vida das pessoas em vários assuntos. Geralmente, quando a gente escuta a palavra autoridade, você espera que uma pessoa estudou por algum assunto, uma pessoa graduada ou muito preparada tecnicamente por algum assunto, ela se torna autoridade. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes você vai ser autoridade em algum ambiente, mesmo você não estando mega preparado para aquilo. Mesmo você não ter estudado muitas e muitas horas, ou ter um diploma para certificar sobre aquele assunto. E é isso que a gente vai falar hoje. Talvez você não está executando algumas coisas dentro do reino de Deus porque você se acha muito fraquinho. Você se acha assim meio... Poxa, tem vários pastores lá na igreja que não tem como acompanhar eles, não. Se você ficar sempre pensando aqui, a gente nunca vai alcançar o nosso vizinho, alcançar as pessoas que a gente convive. E vamos bater um papo aqui sobre isso um pouco. Que às vezes na simplicidade é aí que Jesus te chama. E vamos falar aqui de algumas pessoas que Cristo chamou, que não eram especialistas em praticamente nada. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá certo? E as duas figuras que eram as principais consideradas como autoridade naquele tempo, eram os sacerdotes e os mestres, tá? Tinha outros, mas vamos falar sobre esses dois ali no ambiente judaico. Tá certo? Os sacerdotes, qual era a autoridade deles? A função deles era em orientar na relação com Deus. As coisas mais técnicas, assim também, né? Os tipos de sacrifício, por exemplo, como orar, como se relacionar com Deus. Então, se alguém chegasse no templo ou para o sacerdote precisava fazer uma oração para pedir paz, aí ele falava, o sacrifício que você tem que fazer é X. Você tem que ler esse texto, é assim que se interpreta. Se, por exemplo, uma pessoa vai pedir perdão a Deus, aí é outro jeito que você faz. É esse texto aqui que você usa, você fala desse jeito, o sacrifício é desse formato. E assim vai. Para agradecer era de outro jeito. Então, o sacerdote tinha autoridade nos costumes em como se relacionar com Deus. Uma era das funções dele. O outro que eu falei, os mestres. Né? Quem era considerado mestre, ele tinha autoridade sobre o comportamento que as pessoas deveriam ter diante da sociedade, a forma que eles deveriam se relacionar com seus familiares, no seu trabalho, né? A forma de testemunhar e a forma para entender qual era a vontade de Deus para a vida deles. Então, o mestre tinha em uma das suas funções principais, ensinar como viver na prática o que o povo acreditava. As leis, como respeitá-las, como cumpri-las, como se comportar, né, e como ser um bom judeu para aquela época diante de outras crenças, de outras pessoas que viviam perto deles, os gentios, né, que é o nome mais conhecido aí que a gente tem na nossa mente. E aí, falando um pouquinho sobre os mestres, como é que funcionava isso? Eu vou falar hoje em dia, mas eu vou ter que voltar um pouquinho nos anos 90, porque foi onde eu vivi minha adolescência, né? E aí eu lembro que na minha infância, adolescência, todos os meninos queriam ser jogador de futebol. Né? Eu acho que hoje não é muito diferente, porque jogador de futebol, quando fica famoso, ganha muito dinheiro, não é verdade? Ganha prestígio, fica famoso. E é normal os meninos vislumbrarem isso. E eu lembro que na época que o fenômeno Ronaldo, né, estava na seleção, os cortes de cabelo que ele fazia, por mais estranhos que eram, os meninos queriam cortar igual. Né? Neymar também,
né, quando estava estourando no começo da sua carreira ali, aqueles penteados, os meninos queriam fazer igual. Chegava na cabeleireira, eu quero o cabelo igual do Neymar. Né? E na minha época, eu quero o cabelo igual do Ronaldo. Ele fez um negócio esquisito aqui. Né? Os meninos queriam ficar igual, porque era referência para eles. Era o desejo dos meninos, né? Querer ser jogador de futebol. É um negócio que eu brinco, eu quero ganhar dinheiro, olha coisa boa. Jogar em Paris, jogar na Europa, no Real Madrid. Né? Então, quantas vezes já peguei amigos, ou eu mesmo sendo ruim de bola pra caramba, eu sempre ficava no gol, tá, gente? Na época do futebol, no gol eu me virava bem. Meu problema era no pé. Né? E aí, por isso que eu não almejava ser igual o Ronaldo, porque sabia que não dava, tinha que ser um goleiro, né? Tafarel, essa galera aí. Então, esse era o desejo dos meninos. Mas na época de Cristo, o que os meninos almejavam era serem mestres. Os meninos passavam a infância até os 12 anos estudando as Escrituras. E a mãe, que tinha a maior responsabilidade em ensinar e educar, porque o pai tinha que passar a maior parte do dia trabalhando, e quando dava, ensinava o seu ofício para o seu filho também. Mas quem passava mais tempo ensinando as Escrituras, os costumes dos judeus, era a mãe. Então, até os 12 anos. Quando chegava aos 12 anos, todo menino passava por um processo de tentar entrar ali no período para ser mestre. E os meninos eram observados, eram avaliados pelos mestres, já experientes, para ver se eles estavam interpretando as Escrituras da forma correta, se eles estavam realmente obedecendo às leis. E aí os melhores, que mais se destacavam, segundo o olhar do mestre, passavam a largar a mãe, largar os pais e ficar muitos anos, até os 30 anos, seguindo um mestre, imitando ele, frequentando os lugares que ele frequentava e fazendo tudo junto com ele, aprendendo de forma mais profunda a religião, os costumes. E após os 30 anos que ele era aceito como mestre. Então essa era a referência dos meninos e o desejo deles naquele tempo. Se o menino não era aceito, o que acontecia? Ele teria que seguir o ofício do pai, teria que trabalhar com o pai. Né? Então, em alguns livros alguns estudos chamam esses meninos de filhos da lei. Os meninos que se tornam mestres passam a ser filhos da lei. Os que não entram passam a ser filhos do pai. E é legal a gente olhar. Então, antes eles eram filhos da mãe. Filho da mãe, porque a mãe ensinava. Dentro do estudo das Escrituras, eles eram filhos da mãe. Com muito carinho que eu estou falando isso, tá, irmão? E depois eles tentavam ser filhos da lei. Como não deu certo, tinha que ser filhos do pai. Era assim que eles eram conhecidos. Aquele fulano é filho do fulano. Era assim que era conhecido. Não é verdade? E hoje em dia a gente lembra. Você lembra do fulano? Quem é? É filho. Sei quem é. Você sabe quem é o Tiago? Quem é? Filho da Beth. Sei, pô. Filho da Beth, do Eliel. Sei quem é. E quando a gente casa, esposo da Adeline. A gente é conhecido assim, né? Quem atua nos casais aí, a gente sempre fala, eu sou o Tiago da Adeline do Tiago. Isso é um costume que a gente tem, porque são referências que a gente tem. Não é verdade? E aí, quando eu olho esse papo que a gente teve aqui, de quem que eu lembro que fazem parte da história do ministério de Jesus Cristo e nenhum deles foram mestres? Os apóstolos. Jesus chamou algum mestre lá, Pedro? Era mestre, consagrado, pescador. E o pai dele era pescador, seguiu o ofício. Por quê? Pedro, na sua juventude, não foi um menino que foi aceito para ser mestre. E todos os outros também. E aí você pensou, então eu posso me encaixar nesse negócio, hein? Olha aí, já posso entrar. Então, irmãos, o desejo do meu coração é nos colocar inseridos no reino de Deus, como trabalhadores e divulgadores do Evangelho. Não importa o nível que para você tem. Para Cristo não tem diferença alguma. Olhe para os discípulos, para os apóstolos. Eram pessoas simples que não tinham noção do que eles iriam passar à frente. Né? Não conseguiram ser mestres. E aí isso me lembra, eu sempre falo dessa série para todo mundo, mas
Tem uma série The Chosen, né? Os Escolhidos, é uma série maravilhosa que fala sobre a história de Jesus, sobre os apóstolos, né? Ele convocando. E tem uma cena que Jesus chama Mateus para segui-lo. Mateus era cobrador de impostos, né? E na cena, Mateus está dentro de uma cabine, assim, uma grade, onde ele trabalhava cobrando os impostos. Aí Jesus fala, Mateus, vem, me segue. Aí ele, para te seguir, aí rola um diálogo assim, vem, me siga. E aí Pedro chega perto de Jesus, Pedro já tinha sido chamado antes. Jesus, não, pô, você vai chamar ele, você não viu o que ele fez? Ele Aí Jesus falou, você não lembra não que eu te chamei da mesma forma? Não, mas é diferente, Jesus, ele é cobrador de impostos. Aí Jesus responde para ele, até anotei aqui, acostume-se com o diferente. Você se acha diferente? Pode se acostumar, que Jesus está te chamando. Jesus fala isso para Pedro. Pedro achou, não, ele vai chamar só pescador. Vai chamar a galera, mas ele é cobrador de impostos, a gente nem gosta dele. Né? O povo, eles se sentiam que Mateus era um traidor, né? Um publicano, tinha aquela coisa. Né? E aí Jesus falou, acostume-se com o diferente. E aí, irmãos, vai percebendo que você vai se encaixando na palavra. Vai se encaixando aí. E aí vamos falar um pouquinho sobre Paulo, que é um personagem, uma pessoa, servo maravilhoso de Jesus Cristo, que também se encaixa nisso. E eu vou tentar dosar até que ponto ele se encaixa e como a gente se compara com essa realidade. Tá? E aí, eu gosto muito de falar na EBD, lá com os adolescentes, que um dos meus objetivos nas aulas é fazer eles amarem ler as Escrituras. Então, agora a gente está fazendo uma série mais suave, né? Mais light, assim, de leitura, eu estou falando. Mas a gente sempre passa lendo muito a Bíblia, vai lendo, explicando versículo a versículo, para eles se apaixonarem pela leitura. E aí, irmão, se você fechou a Bíblia, abre aí de novo. Vamos ler alguns versículos que estão em outros livros, pertinho de Romanos, aí vai ser fácil de achar, mas que se conectam com o que a gente vai falar. Tá certo? Apóstolo Paulo, já abre lá em Atos. Deixa aberto lá em Atos 9. Deixa aberto lá. Deixa eu beber um golinho quando você vai abrindo aí. Atos 9. O apóstolo Paulo, ele foi rejeitado, irmãos. Depois que ele recebeu, né, o contato com Cristo ali, a gente vai achar o texto onde isso aconteceu, ele se apresentando como apóstolo e servo do Senhor e divulgador da palavra, ele foi rejeitado. E aí, olha só, lá em Atos 9, 26. Com uma mão só, mais difícil. Aqui, ó. Atos 9, 26. Falando de Paulo. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Aí o 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E aí você vê que Paulo foi rejeitado. E Barnabé não fala, ele teve uma experiência única com Cristo. Ele é apóstolo sim, recebam ele como tal. Porque as pessoas ficavam reclamando, Paulo, você não caminhou com Cristo. Teve essas crises, né? Você não caminhou com ele, Pedro, André, essa galera andou com você, não, cara. Como é que você fala que você... E vamos ler outros textos para ajudar. Ele não se considerava ser digno de ser apóstolo. Pula lá para 1 Coríntios, rapidinho. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 9. Importante a gente ler para certificar isso. 1 Coríntios 15, versículo 9, diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele reconhecia
Ele não se sentia confortável com esse título, vamos falar assim. E ele fala, eu sou o menor, olha o que eu fiz com o povo, eu reconheço realmente, eu entendo, mas eu estou pregando a palavra de Jesus Cristo. Vocês precisam ouvir. E aí, em Atos 26, volta de novo aí. Atos 26. É bom que vai soltando aquelas tuas folhas que estão agarradinhas aí, irmão. Atos 26. 26 e o 15. Eu me emociono quando eu leio esse texto, que é o momento onde Jesus aborda Paulo. Atos 26, versículo 15, até o 18 a gente lê. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo dos gentios, aos quais eu o envio para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Se vocês conseguiram perceber que Jesus, ele sempre conecta o passado, você vai sair disso para aquilo. Paulo, eu estou apresentando a você e fica tranquilo. No seu coração, Jesus já sabia a angústia que ele tinha. Caramba, eu maltratei tanto esse povo. Eu era perseguidor e agora eu vou virar perseguido. Jesus fala, fica tranquilo, você vai sair de uma posição, mas você está indo para outra e eu vou estar contigo. E aí, a última dessa parte que eu quero ler com os irmãos. Vai lá em Gálatas. Mais um pouquinho à frente. Gálatas 1, versículo 15. Ele recebeu a mesma autoridade que os outros apóstolos. A gente vê um pouquinho nesse texto. Gálatas 1, versículo 15. E um pedacinho do 16 também. Vamos ler. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Paulo, de perseguidor, se tornou perseguido, né? Como eu já falei. E aí, o que Paulo pregava, meus irmãos? Por que gerava também esse conflito, esse desconforto entre as pessoas? Como é que era a cultura do judeu? É algo bem conhecido, como eu vou falar agora. O judeu, o que ele fazia? O resumo da cultura judaica era o seguinte: eles faziam as coisas para serem salvos. E aí a gente já consegue vislumbrar um monte de coisa, né? Então, assim, ajudando um judeu no pensamento daquele tempo lá, do povo judaico, embora não é diferente de hoje, também os que são do mesmo costume, quando um judeu chegaria no céu, ele de frente para Deus, ele falaria assim: eu obedeci a lei, eu jejuei, eu dei o dízimo para ser salvo, Senhor. Então, eu mereço ir para o céu, eu mereço. Merecimento, mérito. Esse era o sentimento, a certeza, o costume que o povo judeu tinha. E Paulo conhecia bem como é que funcionava todo esse mecanismo, com detalhes. E ele passou a entender que isso não estava cabendo mais dentro do coração dele. Não estava funcionando mais. Porque o cristão é o contrário. Ele faz porque foi salvo. A fé que nos habilita, o Espírito que nos habilita, não é o contrário. Então, o pensamento do povo era que eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que obedecer, eu tenho que sacrificar, eu tenho que estudar, eu tenho que decorar, porque quando eu chegar diante de Deus, eu vou merecer entrar na glória. E aí Paulo veio, não é bem assim não. É quase isso, só botar o contrário. Vocês estão certos, mas só botar de cabeça para baixo, para acertar mesmo. Então, Paulo trouxe isso, trouxe crise por onde ele passava, pelas pessoas onde ele trazia a palavra. E aí, para alimentar mais a crise, as pessoas ficavam refutando a ele o fato de ele se trazer como apóstolo. Mesmo ele falando que era o menor de todos eles e reconhecendo que ele não merecia, mas ele entendia que no coração dele precisava
caminhar da mesma forma que os apóstolos, implantar igrejas, falar em multidões, e escrever as cartas e ajudar as igrejas, aconselhando e fortalecendo a fé das igrejas. O papel de um apóstolo, de uma pessoa que recebeu. E a palavra apóstolo, no grego, pastor Davidson, né, que é especialista aí, quer dizer, irmão, sabe o quê? É enviado. Apóstolo, é enviado. Está aparecendo com a gente ou não está o negócio? Você pode ser enviado. E você já é enviado ao sair da sua casa, você fechou a porta e pisou na calçada, você já está sendo enviado, porque outras pessoas vão passar pelo seu caminho, seja no transporte, seja no trabalho, seja no lugar onde você estuda, seja nos seus familiares, em todo lugar, seja na igreja, você é enviado a divulgar o Evangelho por onde você passar. E essa palavra de Paulo é uma palavra de paz e de conforto, não é de pressão. Eu imagino que devia ser uma pressão muito grande entre os meninos, os judeus, o povo todo, em decorar os textos, em obedecer, em fazer o sacrifício tudo certinho. Se talvez alguns que não tinham condições, na hora do sacrifício, levavam um animalzinho com alguma feridinha, com alguma coisa, e falavam, meu Deus, será que Deus vai rejeitar aquele negócio? Imaginem a tensão que devia ser um judeu naquela época. E aí Paulo e os apóstolos vêm trazer uma palavra de paz. Jesus Cristo veio trazer uma palavra de paz, de alívio. Eu adoro essa palavra, alívio. Tem uma música muito bonita aí, escuta, alívio. É linda essa música. Jesus veio trazer uma palavra de alívio, não é de tensão, de preocupar as pessoas, é de alívio. E aí, eu lembro de alguns exemplos da minha vida, que a gente pega, e aí a gente está seguindo a vontade de Deus, caminhando para o ministério pastoral, e aí, pastor, a gente tem acho que o senhor deve passar por isso, eu começo a ter uma mania de transformar tudo em palavra, tudo em mensagem, tudo que eu vejo, rapaz, isso aí é uma mensagem. Às vezes eu falo com a Adrianinha, vi um negócio na rua, passou uma moto aqui, o cara buzinou de um jeito, eu acho que dá uma mensagem. A gente transforma tudo em reflexão. Só que às vezes a gente esquece, não anotar, acaba esquecendo. Então, momentos na vida que eu passei, eu quero trazer para os irmãos, porque eu lembro que na hora deu um estalo na minha cabeça, caramba, Deus está falando comigo com esse negócio. E aí eu lembro de uma vez, a Sara e a Estela, a Sara tinha 4 anos, a Estela tinha 3, nós fomos a Brasília, meu irmão mora em Brasília, fomos de avião para Brasília. E aí eu lembro que a viagem para lá 1h30, mais ou menos, que dá. E eu lembro que teve um momento no voo, a gente estava lá no finalzão, lá nos últimos bancos, lá atrás, e o avião estava cheio e tal. E aí, meus pais também estavam com a gente estava espalhado lá nos bancos, e aí teve uma turbulência. Não sei quem já passou por isso, o avião fica vibrando, tremendo, parece que está passando a rua toda esburacada, fica tremendo assim. E eu lembro que tinha algumas pessoas de idade perto da gente, e as pessoas apertavam assim o encosto do banco assim, aqui, nossa, tremendo, balançando, e as pessoas tensas assim. As meninas ficavam assim, uai, uai! As meninas pareciam que estavam no parque de diversão. O avião balançando, o povo ia gritando, se divertindo naquele momento. E nessa hora, acho que a metade do avião que estava vindo começou a rir. Deram gargalhadas no avião, olhando para trás, assim, rindo. As pessoas esqueceram que o negócio estava balançando. Aí passou, alguns olharam para trás, que engraçadinhas meninas, qual a idade, qual o nome, a gente fez um contato ali. E aí eu percebi, caramba, essas meninas trouxeram paz para aquele momento. E aí não parou não. Quando chegou o momento da aterrissagem, quem anda sabe que é um momento geralmente tenso também, dá um frio na barriga, às vezes balança também, tem que botar o cinto. E aí todo mundo de novo. Aí desceu. Quando pousou elas, graças a Deus! As duas gritando no avião. Ela não deve lembrar disso. Gente, foi muito legal. Todo o avião todo deu uma gargalhada, riu. E aí eu percebi, caramba, essas meninas trouxeram os momentos de alívio e de paz para aquelas pessoas. É o efeito que as boas notícias do Evangelho traz para as pessoas que não conhecem a Cristo, meu irmão. É uma bênção. É uma coisa que a gente veio falando no carro, Adelinho. Às vezes a gente
as meninas... Tem muitos primos, a família grande lá, da Adeline, e a escola, né, vai aumentando a rede de amigos, vai aumentando. E aí, acontece o quê? Muitos aniversários, muitas festas. Aí, a gente faz as contas lá e vem, Thiago, tem aniversário da fulana, da Beltrano, fica, cara, presente, ai meu Deus, tem que comprar presente. A gente fica com aquela tensão, mas no final dá tudo certo. E eu falo assim, eu falei com ela, amor, a gente fica assim naquela tensão de comprar o presente, mas na hora de dar é tão bom. Gente, é maravilhoso dar presente. Receber eu sei que é bom demais, mas você dá um presente, e quando o presente tem um significado, tem alguma coisa que você sabe que vai... É maravilhoso você presentear as pessoas. Aí eu até esqueço que eu tive que pagar, e comprar. A gente fica tenso, ai meu Deus, tem que comprar aquelas contas e tal. Mas presentear é maravilhoso, gente. O Evangelho é um presente para as pessoas. Gente, é bom demais. Por isso que Jesus usou a palavra Evangelho, porque quer dizer boa notícia. É uma boa notícia, não é uma notícia normal, não é uma notícia comum, não é um informativo, é uma notícia maravilhosa sobre a eternidade. Então você dá um presente para uma pessoa, ai caramba, eu estava precisando. Como é bom, cara, você viu a pessoa contente em receber um presente. É maravilhoso isso. E rapidamente, eu vou falar assim, um pouco agora, eu quero que você lembre, que você se conecte nos lugares onde você frequenta, onde eu frequento, empresas que você trabalhou, a empresa que você está hoje, todos os lugares que você frequenta. Como que é a sensação que as pessoas têm de autoridade em você? Eu não estou falando de que você é o sabichão em algum assunto, mas em que assuntos você é procurado nos lugares onde você frequenta? Quais são os assuntos? Né? Quando alguém quer dinheiro, aí me pede prestar. Que bom, porque aí você está na bênção, né? Mas quais são os assuntos? Reflete aí. As pessoas procuram por quais motivos? Será que poderia acrescentar um pedido de oração? E caramba, as pessoas estão procurando tanta coisa, mas para orar nunca me pediram. E aí eu lembro que quando eu estava num contrato de uma empresa grande, que eu estava há muitos anos, e aí o contrato se encerrou, muitas pessoas foram desligadas, mais de 700 pessoas foram mandadas embora num momento só. E aí foi uma choradeira danada. Era um espaço enorme lá na empresa, muita gente chorando, pessoas que trabalharam juntos há 15 anos, há muitos anos. Eu trabalhava há 10 lá, todo mundo chorando, aquela coisa. E aí muitas pessoas me pediram, ora por mim, cara. Eu não sei o que vai ser da minha vida aqui. E eu chorando junto e orando, e eu vi outras pessoas orando umas pelas outras. Um ambiente corporativo. E chegou uma hora que, quando abriu o olho, tinha uma roda enorme assim, ó. E pessoas de várias religiões que tinham ali. Mas pediram, nem foi a mim, foi um outro rapaz lá. Você pode orar? Uma grande roda. A empresa com várias pessoas de vários costumes, pessoas ali não sabendo para onde iriam, pessoas que já estavam prestes a se aposentar, teve que interromper ali. E fizemos uma oração. E no momento de aflição, pediram para orar. Não pediram para fazer outra coisa. Pediram para a gente orar. Pediram os crentes lá para orar. Foi maravilhoso. Né? E é bom demais a gente estar preparado, se abastecer disso e orar. Mas a gente precisa estar abastecido na palavra de Deus. Outra experiência que eu tive recentemente e que me lembrou de uma mensagem da pastora Zélia sobre o manual. Vocês lembram aquela mensagem sobre os manuais? Aconteceu comigo um negócio esses dias, irmãos. Me lembrou na hora da pregação dela, depois de uma ligação com meu pai. Eu estava voltando do seminário de carro, e aí arrebentou a correia dentada do meu carro. Quem entende de carro sabe o que acontece. E aí arrebentou a correia, e quando arrebentei a correia, que é uma peça importantíssima do carro, para quem não entende, imagina a bicicleta, tem a corrente da bicicleta? É isso que a correia faz dentro do carro. Eu não entendo não, tá, irmão? Eu sou ruim pra caramba de mecânica de carro. Passei a entender depois que eu tive o prejuízo. E aí o carro parou de funcionar, e aí é muito caro, porque tem que refazer o motor, retífica, aí troca peça, né? Suaves prestações aí, até Jesus voltar, acho que eu estou pagando ainda. Mas Deus cada mês vai sustentando a gente. E aí eu estou falando isso por quê? Eu lembro quando eu liguei para meu pai, sabe, quem conhece meu pai, difícil você perguntar um negócio a ele, assim, na área de quase tudo, ele não sabe responder. Meu pai, só nave espacial, que acho que ele ainda não mexeu. Mas se caiu uma aí, acho que ele bota para funcionar.
Eu falei, pai, arrebentou isso, tal e tal, tal. Aí você não sabia disso, não? Pai, eu vou falar para você, eu acho que não sabia esse negócio de correr, não. Eu troco o óleo, eu troco o pneu, correr. Pô, Tiago, mas tem que saber se eu ler o manual, não, do carro. Na hora veio a pastora Zélia, na hora. Falei, caraca, mano, pastora Zélia, pregação dela sobre o manual, não li o manual do carro. E de verdade, amor, eu estava desligado no negócio de correia, nunca troquei a correia do carro. Aí o mecânico foi conversar. Aí eu estava conversando com o outro ajudante. Aí eu ouvi você falando, você nunca trocou a correia do carro, não? É isso mesmo, nunca troquei, não. Agora aprendi. Na próxima eu vou trocar. Mas na próxima você sabe que vai passar um tempo pagando, né? E aí foi. Já o carro está consertado, está aí. Está fazendo uns barulhos estranhos ainda, mas faz parte do processo. Depois o mecânico vai terminar de acertar. Mas o que isso fala comigo? A gente precisa estar atento as instruções que Jesus tem para a gente. E aí, o que na hora me chamou a atenção? A gente convertendo os momentos, né, em mensagem. Eu não estava atento, eu estava desinformado sobre uma peça importante do carro. E aí, eu passei por uma crise, uma consequência, porque eu não estava atento. Então, talvez você vai precisar trazer uma palavra para alguém, mas a sua leitura bíblica não está em dia. Você não está orando. Talvez você tenha até o conhecimento, mas você fica sem graça, você fica com vergonha. Né? E aí, eu quero partir para o final aqui. Eu vou contar uma experiência que a gente viveu. Pessoal do louvor, espera um pouquinho, daqui a pouco eu te chamo já. Já fica atento aí para a gente dar o sinal. Vamos terminar aqui. Quem conhece a Adeline há muito tempo, sabe que ela tem muito medo de cachorro. Quem conhece aí, morre de medo de cachorro, Adeline. Né? Por muitos anos isso, não é nada diagnosticado assim, mas ela tem um trauma de infância, o negócio aconteceu. Então, a Adeline sempre, gente, e assim, ao ponto de a gente for visitar a casa de alguém, a gente fica, ai meu Deus, será que tem cachorro? E é grande, não importa o tamanho, tá? O latido do cachorro sempre deixou a gente. Eu também eu não fui criado desde criança a ter cachorro em casa, ela também não teve tanta experiência. Então, nós nunca tivemos essa experiência de ter um cachorrinho em casa, né, como muitas pessoas eu sei que tem. E a gente, o assunto de ter cachorrinho em casa, algum animal, sempre para a gente foi algo assim, não, jamais eu vou ter um cachorro em casa. Não vai ver. A Deline já tem medo. As meninas também, porque acaba passando, né? E eu também não, no trabalho, um monte de cachorro, eu vejo as pessoas, né? E eu confesso que eu sempre, assim, deixava isso de lado, desdenhava um pouco, não. Trabalho, comprar aquelas coisas todas. E aí, as meninas pediram, né, um cachorrinho há muito tempo atrás, ficaram pedindo, a gente, não, filha, não, cachorro não. Até que chegou um ponto que apareceu uma oportunidade, e a gente ganhou um filhotinho da raça cane corso. Pesquisa aí que o bicho fica desse tamanho, assim, né? E aí, a gente aceitou o desafio de criar ele, né? E aí o nome dele era Bigode, né? E eu já vou explicar rapidamente por que esse nome. E aí, o que aconteceu? Avançando mais com a história. O Bigode chegou a 4 meses, aí ele foi morder um sapo lá no quintal, foi brincar com um sapo lá, o sapo espirrou um troço na cara dele, e aí o olhinho dele começou a inchar aqui, ficou inchado. Aí o veterinário falou que só tinha como resolver fazendo uma cirurgia para tirar. Era algo comum e tal, tudo certo. Né? Não estava incomodando ele, eu ficava apertando assim para ver se sentia dor. Eu acho que não sentia dor, pelo menos não estava reclamando, não sei. E aí, tudo certo. Só que aí chegou o dia de levar ele para fazer a cirurgia, e aí no sedativo, na anestesia, ele não suportou e morreu, né? O Bigode. E aí, foi algo assim, muito difícil, porque a gente, caramba, e a gente, assim, a Adeline, ele era muito legal, gente, ele era muito obediente, a gente ficava admirado com ele. Não sei quem viu os vídeos, ele obedecia direitinho. Você vai falar, fica, ele fica. A gente abriu o portão assim, ele não saía, era um cachorro muito obediente. Então foi muito especial para a gente, por conta dessa questão dela, de não gostar, as meninas também. E ela aceitou, já que é para acabar com esse trauma, vamos logo acabar com um cachorro grande. Ele tinha 4 meses, ele estava enorme, assim. Ele, em pé, já era maior que as meninas. E assim foi uma experiência maravilhosa, porque ela foi superando esse trauma e tal. E aí, por que eu estou falando isso? Hoje, é estranho entrar em casa, porque o cachorro não está lá. Né? Eu não quero emocionar os irmãos do cachorro, não é isso. Eu ainda
Estou entrando nesse universo pet, foi 4 meses só, né? E aí, eu lembro, e o pastor Douglas, ele, quem conhece ele, gosta muito de cachorro, né? Tem bastante, entende do assunto. Então, de vez em quando, eu conversava com ele para perguntar alguma coisa, pegar dica. E aí, quando o cachorro, o Bigode, morreu, eu mandei para ele, pastor, você não sabe o que aconteceu com o Bigode? O que foi? O Bigode morreu. Aí ele, peraí, não, calma, é o cachorro, tá? Não, porque os irmãos, o Robert, o apelido dele é Bigode. Aí ele, tá. Né? Foi um momento assim engraçado na conversa ali, mas deu a tristeza da perda, mas eu falei para descontrair um pouco ali. Aí ele, tá, entendi. Aí foi isso que aconteceu. E aí, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Mais um aprendizado para a minha vida. A gente, quando entra em casa, hoje a gente não se imagina mais. Caramba, tem que ter um cachorro em casa? Faz falta. A gente estava com as compras, assim, tinha que levantar, porque ele pulava, brincar, aquela coisa toda. Quem tem cachorro sabe como é, fica no quintal. E por que eu estou falando isso? Essa sensação que a gente tem todos os dias de entrar em casa e não ver o cachorrinho lá, a gente sente um vazio dentro de casa. Tem um vazio lá, a gente sente um negócio assim, já fez falta, vazio. E aí, por que eu falo isso? É assim que a gente precisa se sentir quando a gente não está se relacionando com Deus, quando a gente não está lendo a Bíblia, não está orando. Você precisa sentir falta. A gente precisa não conseguir começar o nosso dia ao acordar e não conversar com Deus. Irmãos, tem que fazer falta esse negócio. Tem que fazer falta. E esse vazio é o que os nossos queridos irmãos que não conhecem a Cristo têm dentro deles. E nós temos, dentro de nós, os que já conhecemos, a solução para preencher esse vazio. Mas a gente não vai trazer a resposta. Nós vamos direcioná-los para quem tem a resposta para tudo. Nós temos como direcionar as pessoas a se relacionar com quem tem a resposta para todos os problemas. E o vazio que muitas pessoas têm, que pessoas que passam perto de mim, pessoas que passam perto de você, meu irmão, o que está faltando para preencher, talvez seja você dar um abraço e falar, olha só, eu tenho uma palavra para você hoje. Não sei nem se você vai gostar. Eu estava lendo a Bíblia ontem, estava refletindo, conversando com Deus, com Jesus, que talvez você nem acredite, mas Ele te ama muito. E aí, eu quero fazer um exercício com os irmãos. Queria pedir o louvor para ir subindo devagarzinho. Como o livro de Romanos é rico em nos abastecer numa conversa, uma palavra de paz e de alívio com pessoas que estão perto de você. Não precisa abrir a Bíblia, não. Só presta atenção no que eu vou falar. Lá no capítulo 5, versículo 8, a gente começa o primeiro contato com alguém. Deus te ama e Ele morreu por você. Diz assim, meu Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E esse pecado que Paulo está falando aí, ele nos separa de Deus. Lá no capítulo 6, 23, diz, pois o salário do pecado é a morte. Isso faz o pecado nos separar dele. E sabe o que você pode falar mais, meu irmão? E você sabia que todos nós já nascemos assim? Jesus sabe que você é pecador. E você já nasceu assim. Nós já nascemos com esse negócio aí. Lá no capítulo 3, 23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas, meu irmão, meu querido, sabia que existe um remédio para isso? Sabia que existe um remédio para você se afastar do pecado? De algo que te afasta de Deus? Voltando lá no 6, versículo 23, na segunda parte diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você pode concluir, sabe falando o quê? Lá em Romanos 10, versículo 9. Vocês podem colocar aí? Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meu irmão, se tu for da vontade de Deus, e você estiver cheio do Espírito Santo, tenha certeza
que a vida dessa pessoa vai ser transformada naquele momento. Só que tem coisas espirituais que às vezes a gente não percebe. E se não for da vontade de Deus, você não vai perceber na hora que aquela semente foi plantada. Mas deixa o crescimento da semente com o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Mas não deixe de semear. Talvez eu já me peguei me frustrando ao falar palavras assim com amigos e ria de mim e virar as costas. E meses depois, Tiago, eu aceitei a Cristo, cara. Talvez, irmãos, pessoas aceitaram a Cristo e você nem sabe que você que plantou a semente. E fique em paz com isso. O Evangelho é isso. Pessoas passam pela gente. E talvez você vai dar uma palavra para alguém que está no caixa de supermercado, você nunca mais vai ver aquela pessoa. Mas aquela pessoa ouviu, olha, Deus te abençoe também, tenha um dia abençoado, viu? Jesus está contigo. Você está doido, se aquela pessoa estiver sensível ali, ela vai se derramar depois da hora do almoço. Meu irmão, nós precisamos sentir falta de se relacionar com Cristo. Nós precisamos nos consagrar a Ele e nos sentir incomodados quando a gente acorda e segue o nosso dia sem conversar com Ele. Quando a gente deita para dormir e não conversa com Ele. E essa palavra não é só para você, é para mim. Nós estamos juntos, meu irmão, nessa. Os pecados que você acha que ninguém vai cometer, ninguém cometeu, eu faço parte disso também. Eu estou propício e aberto a cometer esses pecados também. Meu irmão, estamos juntos nessa. Você não está sozinho. Enquanto o grupo vai cantar uma canção, eu quero fazer 2 convites aqui, você fique à vontade. Eu quero te convidar, se você, talvez você fique com vergonha, já frequentou a igreja, você de verdade já falou para Cristo, eu te aceito como meu Salvador? Senhor, toma a frente da minha vida e seja o meu guia, o meu Salvador. Assim como o Paulo, o pecador, o perseguidor, o Senhor fez contato com ele, transformou a vida dele. Eu quero também isso para mim. Esse é o primeiro convite. Se você ainda não sente que você aceitou a Cristo, se você ainda não sente aquele vazio de se relacionar com Cristo, eu quero te pedir para vir aqui à frente, para a gente orar juntos, de verdade. Se levanta no seu lugar e vem aqui, Senhor, eu acho que eu nunca falei para o Senhor que eu te quero como meu Salvador e Senhor. E eu estou passando muitos e muitos dias acordando, almoçando e dormir sem falar contigo. Eu quero sentir falta. Eu quero, Senhor, sentir a necessidade. Eu quero ser dependente do Senhor. Vem aqui à frente. E o segundo convite é para você que talvez se sente envergonhado, que não se sente preparado, que não se sente capacitado para falar palavras de alívio, palavras de paz, palavras que vão confortar pessoas que passam por você. Se você se sente despreparado, ou se você quer ser mais útil no reino de Deus, se você não, eu quero ser mais útil. Eu vejo os pastores pregando, eu vejo pessoas ministrando louvores, eu vejo pessoas me recebendo com um sorriso na recepção. Eu quero fazer parte disso também. Vem aqui à frente, para o Espírito Santo apertar o seu coração e aquecê-lo, e a chama do Evangelho que está fraca vai reacender essa manhã em nome de Jesus. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo e com vontade de ler mais a Bíblia, com vontade de mais orar com o Senhor, com vontade de não conseguir sair de casa sem pedir que o Senhor o guie e o proteja no caminho. Em nome de Jesus, vem aqui à frente, enquanto a gente canta essa canção.
te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda dança é a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda dança celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Irmão, talvez você não se ache pronto. Jesus aqui nessa manhã, o Espírito Santo quer te reanimar. Ele quer te dar motivos para se alegrar na presença dEle. Lembra como está os seus últimos dias, como que foi esse mês, o quão difícil ou o quão agradável ele foi. Seja para pedir ou seja para agradecer. Você quer se relacionar ainda mais com Cristo. Você quer que Ele fique mais atento contigo. Você quer ter mais sensibilidade ao Espírito Santo vir aqui à frente. Você sente, meu irmão, que às vezes você deixa para lá, na hora de ler, de buscar, e de agradecer a Ele pelo dia que você teve, e vai deixando, e vai passando, vem aqui à frente. O Espírito Santo quer renovar as suas forças, ao ponto de você estar tão cheio que você vai transbordar e vai precisar passar adiante. Pessoas vão ouvir acerca dele através da sua vida. Por onde você estiver, feche seus olhos, vamos conversar com o nosso Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, se levantar, se manifestar como você quiser, fique à vontade, vamos orar. Senhor Jesus, quão maravilhoso é te adorar e agradecer o teu nome. Queremos te agradecer por essa manhã, onde de verdade sentimos a sua presença. Verdadeiramente o seu Espírito está aqui nesse lugar. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor renove a paz no coração de cada um aqui. Que o Senhor vai em cada um que está com a gente também em casa, assistindo o nosso culto e cultuando pela internet. Que a distância não enfraqueça o seu poder. Senhor, que sintam a sua presença, o seu toque de paz, o seu toque de alívio. E nos faça preparados, nos faça apóstolos, enviados, mensageiros do Evangelho. Por onde a gente passar, nos dê as palavras que venham direto do céu, para compartilhar o seu amor com pessoas que ainda não te conhecem, ou pessoas que estão descrentes e enfraquecidas diante do Senhor. Diante desse mundo, Senhor, com tantas notícias ruins, que seja dada uma notícia boa, de paz, uma notícia de eternidade. Em nome de Jesus, Senhor. Esteja conosco nessa manhã. E fique à vontade em nossas casas, à vontade na nossa igreja, para manifestar a sua glória e o seu poder. Toda a honra e toda a glória e todo o poder é teu. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glória seja o nome do Senhor.
Senhor. Você pode se colocar de pé? Vamos adorar o nome do Senhor. Agora o nome dele, cante! Ei! Ei! Que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, nos levando a anunciar as boas novas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão que está aí do seu lado, está perto de você. Nós vamos sair daqui a pouco, temos as nossas classes da Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas estaremos aqui novamente para celebrar ao Senhor. Venha e vamos juntos celebrar ao nosso Deus.